E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês 3 razões pelas quais você não deveria operar se você tem hérnia de disco. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um curtir no vídeo e compartilhar com mais pessoas. Então vamos lá, gente, 3 razões pelas quais você não deve operar da hérnia de disco. Antes da gente falar de cada uma dessas razões, eu preciso de esclarecer alguns pontos aqui que são extremamente importantes de vocês entenderem. Primeiro ponto, eu não sou contra cirurgia de hérnia de disco, tá? Deixo bem claro isso para vocês. Eu não sou contra. Eu sou contra as cirurgias desnecessárias, que muitas vezes acabam acontecendo. Então eu preciso de, como profissional que estou avaliando um paciente, saber de fato se aquele paciente é um paciente que deve ir para a cirurgia, que a cirurgia vai trazer benefícios para esse paciente, que não tem nada mais que a gente possa fazer por ele, ou se de fato é um paciente que não precisa de cirurgia. Eu preciso de estar atento a isso. O problema é que muitos profissionais simplesmente encaminham o paciente para cirurgia ou falam que o paciente tem que fazer cirurgia, só que o paciente não tem nada a ver com um quadro cirúrgico. Existem algumas coisas que dizem para a gente se o paciente é cirúrgico ou não cirúrgico. Só que por interesses financeiros, existem profissionais que vão ganhar muito em cima de cirurgia. E aí eles encaminham esse paciente para cirurgia e não querem nem saber que desfecho que vai ter aquilo ali. Então já deixo isso bem claro para vocês. Eu não sou contra a cirurgia de coluna. Inclusive há situações onde eu encaminho o paciente para cirurgia. Falo, eu não posso fazer nada, você precisa de cirurgia. Mas isso, graças a Deus, é a minoria dos casos. A maioria dos casos não precisa de cirurgia. E é esses casos que eu quero comentar aqui com vocês. Segundo ponto que eu quero deixar aqui claro para vocês. Existem algumas situações onde a cirurgia ela é indicada para ser feita ontem. Não é hoje, não é amanhã, é ontem, já era para ter feito. Uma situação que a gente chama de síndrome da cauda equina, por exemplo. Então, se o paciente tem alguns sinais e sintomas que são similares a uma síndrome da cauda equina, eu, como fisioterapeuta, preciso entender isso, encaminhar ele para o neurocirurgião avaliar. E se de fato for uma síndrome da cauda equina, ele vai ter que fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque se deixa aquilo passar, se a pessoa vai esperando aquilo se resolver naturalmente, ela pode ter alterações que nunca mais vão voltar ao normal. Então isso é muito perigoso. Alguns sinais de síndrome da cauda equina, só para vocês entenderem. Anestesia na região genital, então toda a região genital da pessoa fica toda anestesiada. A pessoa pode ter incontinência urinária, ela perde xixi, incontinência fecal também, ou as duas coisas, né? Tanto a urinária quanto a fecal. A pessoa começa a ter perda de força progressiva nas pernas, né? A perna vai ficando cada vez mais fraca, muitas vezes o pé cai com um sintoma que a gente chama de drop foot, o pé fica caído. Isso são coisas que me parecem ser uma síndrome da cauda equina. A pessoa precisa de fazer uma ressonância urgente nesse tipo de caso e ser avaliada pelo neurocirurgião, porque se for de fato, ele precisa de correr para fazer a cirurgia. Não dá para brincar com isso, certo? Só que isso acontece em menos de 1% dos casos. Não é a maioria dos casos que vai acontecer isso. Então, eu atendo milhares de pacientes, né, todo ano. E raramente vai aparecer síndrome da cauda equina. Para falar a verdade para vocês, nesses 15 anos que eu tenho de profissão até agora, me apareceram apenas 2 casos de síndrome da cauda equina, que eu fiquei atento e encaminhei para o profissional para fazer a cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. E o terceiro ponto que eu quero enfatizar aqui também é que, para vocês não acharem que eu estou puxando sardinha para o lado da fisioterapia, né? Quero que vocês entendam que tanto as pessoas que vão fazer a cirurgia quanto as que não vão fazer a cirurgia, elas vão precisar de um tratamento fisioterapêutico. Então, muita gente acha que é só fazer a cirurgia e não vai precisar mais de fisioterapia. Isso não é verdade. Por isso, muitas vezes a pessoa faz cirurgia e não melhora, porque ela não tem continuidade no trabalho que precisaria ser feito. Muitas vezes porque ela não encontra um bom fisioterapeuta para fazer esse trabalho, muitas vezes porque o próprio médico ali não encaminhou ela para fisioterapia, e isso pode gerar alguns problemas aí que vai se manter por muito tempo, inclusive a permanência da dor da pessoa. Uma vez dito essas coisas, vamos para as 3 razões então que você não deveria operar hérnia de disco. A primeira delas é que a cirurgia não é necessária em 96% dos casos. Como eu disse, na maioria dos casos, em torno de 96% dos casos, a cirurgia de hérnia de disco não é necessária.
Porque o tratamento conservador, feito com fisioterapia e medicamentos, vai ser o suficiente para conseguir tirar a pessoa daquela situação. Lembrando que muitas vezes a dor que a pessoa está sentindo, apesar de ter aparecido uma hérnia no exame de imagem, não tem ligação direta com a hérnia. Então tem gente que tem hérnia e não sente nada. A hérnia simplesmente está ali, o corpo conseguiu resolver aquilo ali. Só que a pessoa está sentindo uma dor na coluna, na perna, ela vai fazer o exame de imagem e aparece a hérnia lá. O profissional não faz essa ligação, né, de sintomas de fato da hérnia de disco verdadeira com a hérnia de disco falsa, e aí acaba achando que o problema dela é por conta daquilo ali. Infelizmente acontece demais da conta. Eu tô cansado de ver isso e eu faço esses vídeos aqui para informar vocês, para vocês questionarem, conversarem com os profissionais, saber que existe esse tipo de coisa, né? Não é simplesmente aceitar o que o profissional diz para vocês. É preciso de conversar, questionar, falar, olha, eu entendo isso aqui, já vi vídeo, já conheço, eu quero saber mais detalhes, quero saber de fato se eu tenho uma hérnia verdadeira, porque alguns profissionais dizem que hérnia verdadeira tem que ter esse sintoma, e eu não tenho esse sintoma, e você está dizendo que eu tenho hérnia, que eu tenho que fazer cirurgia, sabe? Você ter informações para poder dialogar e conversar com os profissionais que estão te atendendo, beleza? Então, a primeira razão que as pessoas não deveriam operar hérnia de disco é porque 96% delas a cirurgia não é necessária de fato. E aí as pessoas acabam sendo encaminhadas de forma errada, fazendo uma cirurgia que não vai resolver o problema e a pessoa vai continuar com dor e muitas vezes até pior, só que agora com uma intervenção ali com um gasto muito alto. A segunda razão é que pesquisas têm mostrado pra gente que praticamente metade das pessoas que fazem cirurgia de hérnia de disco não melhora. Então, a cada 2 pessoas que fazem cirurgia, uma melhora e outra não melhora. É como se você jogasse uma moeda para o alto, escolhe cara ou coroa, você escolheu cara, se deu coroa, você não vai melhorar. Entende? É muito arriscado para algo que de fato muitas vezes é feito sem a real necessidade. Então entender a real necessidade da sua cirurgia é extremamente importante. Por isso que eu sempre falo, busque outras opiniões. Busque opiniões de outros médicos, de outros cirurgiões, principalmente também de outros fisioterapeutas. Fisioterapeutas especializados que trabalham na área, que vai ter uma visão diferente do médico. Às vezes vai te dar um norte que o médico não conseguiu enxergar. E não quer dizer que o fisioterapeuta é melhor e nem pior que o médico. São apenas visões diferentes, certo? Muitas vezes o médico vai dar uma direção também que o fisioterapeuta não enxergou. E tá tudo bem, cada um com sua linha de trabalho. O que a gente precisa é somar isso em prol do benefício do paciente, para as pessoas se sentirem cada vez melhor. É trabalhar junto para o bem dos pacientes. E a terceira razão aí, pelas quais você não deveria operar de uma hérnia de disco, é que a história natural de melhora é favorável em 12 meses. O que é isso? A gente tem uma coisa nas doenças, nas lesões, que é chamada história natural. Então, vou dar um exemplo para você. O resfriado, a gripe comum. Quando a gente pega uma gripe, é natural que durante 7 dias a gente sofra um pouquinho com aquilo ali, só que em 7 dias você vai estar melhor, certo? Se você começar a reparar quando você pega um resfriado, uma gripe, você vai ver. Se ela começa na quarta-feira seguinte, você vai estar bem. E aí você vai estar apenas com alguns resquícios, né? Alguns catarros pode ficar ali ainda, você vai ter alguma tossinha, alguma coisinha. Mas o ponto forte da gripe já passou. Normalmente em 7 dias isso acontece. Se passou de 7 dias, a pessoa ainda continua com sintomas fortes de gripe, é porque tem outras coisas acontecendo ali. A gripe comum, né? A influenza, a história natural de melhora dela é 7 dias. E você não precisa tomar nada, naturalmente em 7 dias você vai estar melhor. E quando a gente fala de hérnia de disco, uma hérnia verdadeira, ela também vai ter uma história natural. A história natural é de 12 meses, não de 1 ano. Então a pessoa que começa com uma crise de hérnia de disco hoje, chances são que daqui a 1 ano ela esteja melhor, mesmo se ela não fizer nada. Ah, Felipe, mas não tem como não fazer nada, que a dor é muito intensa. Lógico, você vai precisar de ajuda, vai precisar de buscar um médico, um fisioterapeuta, para te ajudar a passar por esse período com mais facilidade. Mas naturalmente em torno de 12 meses a maioria das pessoas vão estar melhor. Existem aquelas que vão ter um quadro de dor crônica, aquilo ali vai virar algo crônico que vai envolver outras situações, né? Estresse, sono, ansiedade, o emocional vai impactar também, e isso ao longo de 12 meses pode fazer com que a pessoa se sinta pior. Mas essa é uma razão. Então, muitos casos de hérnia de disco, se o restante da vida da pessoa estiver bem controladinho, chances são que em 12 meses ela vai estar melhor com os tratamentos conservadores aí. A história natural é favorável. E aí eu vou dar um exemplo para vocês também de uma história natural que não é favorável. Por exemplo, uma doença que a gente conhece que é o câncer. O câncer ele não tem uma história natural favorável. A pessoa começa com aquilo ali, não quer dizer que em 7 dias, em 12 meses ela vai estar melhor.
Na maioria das vezes, infelizmente, a pessoa vai tender a piorar e ir a óbito, né, a morrer. Então o câncer é algo que não tem uma história natural favorável. Agora, dor de coluna, hérnia de disco vai ter história natural favorável, assim como várias outras coisas aí que a gente tem na nossa vida. Então essas são as 3 razões, mas lembre-se, eu não estou dizendo que você não tem que operar, que você tem que ficar enrolando, esperando. Cada caso é um caso. Como eu disse no começo do vídeo, existem algumas situações específicas onde a cirurgia tem que ser feita ontem, não tem que ficar esperando nada. Mas tudo vai depender de você encontrar um bom profissional, seja ele um médico, seja ele um fisioterapeuta, que vai saber te avaliar, entender a sua situação e te encaminhar no momento certo para o procedimento certo, seja ele cirúrgico ou não. Bom, espero que esse vídeo tenha te esclarecido aí algumas informações, que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você quiser me ajuda para um tratamento, para uma consulta, seja de forma presencial ou online, entre em contato no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.